capítulo 2, a partir do verso 20. Último estudo, última exposição aqui bíblica do livro de Ageu. Bom, nós estudamos até aqui, são apenas 2 capítulos, então nós estudamos no capítulo 1, nós vimos lá Deus falando, usando o profeta Ageu, com a primeira mensagem dele, depois ele vai transmitir a segunda mensagem, a terceira mensagem, a quarta mensagem, e agora nós estamos no que podemos dizer a quinta mensagem. Deus reteve a bênção sobre Israel, porque ele não estava obedecendo, então Deus deixou de abençoá-los, deixou de abençoar as suas plantações, deixou de abençoar as suas vidas, né, de forma geral, porque eles não estavam obedecendo a Deus. Mas aí depois a gente viu também que as coisas mudaram, teve um avivamento lá, né, em Judá, e aí Deus despertou o povo através de uma palavra firme, forte do profeta, né? Aqui nosso profeta Ageu, uma palavra firme, e o povo mudou, o povo tomou, digamos, direção, né? A direção correta, a direção certa, e passou a obedecer a Deus e colocar Deus realmente em primeiro lugar. Por sua vez, Deus também disse que abençoaria o povo, e é isso daí, tá? Então nós aprendemos bastante coisa, acredito eu, com essa exposição de Ageu. A gente viu, logicamente, a infidelidade do povo, depois a gente viu a fidelidade do povo. O capítulo 2 vai falar basicamente sobre a glória do futuro templo, né, do segundo templo, né, a glória, né, do segundo templo. E nós falamos que o Messias é um Filho de Deus, Jesus Cristo, iria entrar nesse segundo templo, como aconteceu lá no contexto do Novo Testamento. Aí, claro, o templo estava bem modificado, estava ampliado e embelezado através de Herodes, né? Herodes o Grande, né? Então é isso daí, basicamente. A história acontece no contexto de 520 a.C., e o templo vai terminar por volta aí do ano 516 a.C., e nós temos também um outro fator também, que é o contexto também do profeta Zacarias, tá? E é isso daí, tá bom? Muito bem. Sendo que o profeta Zacarias, pelo que percebe historicamente, ele vai bem mais além. Ele começa por volta de 520 também, junto com Ageu, mas ele vai lá por volta de 486, segundo alguns vão colocar o ministério profético de Zacarias, tá bom? Mas tratando aqui de Ageu, então, a última partezinha, o último bloco, né, digamos, de texto, diz assim, a partir do verso 20, tá? Ageu, então, verso 20, vamos lá. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo, quer dizer, na verdade ele está falando aqui, se a gente ver lá o verso 10, é o mesmo dia, tá? Ó, no verso 10 está escrito, ao 24º dia do mês 9º, no segundo ano de Dario, né? No caso, 520, como eu já falei, né? Então, ele aqui usa essa expressão, ele está falando essa mensagem no mesmo dia, né? Que ele falara a quarta mensagem, tá? Então veio a palavra do Senhor, segunda vez naquele dia, né? Ao 24º dia do mês, dizendo, então vamos lá, o verso 21 diz, fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra. Olha bem, por mais que se procure aqui, ou alguns tentam procurar algum tipo de terremoto aqui, eles não vão encontrar no contexto de Ageu aqui. Não existe terremoto aqui, tá? Alguns querem tentar interpretar esse versículo como se tivesse acontecido um grande terremoto,
mas não, tá? Que se saiba não, historicamente não. Aqui ele vai começar a falar sobre, na verdade, sobre um ponto de vista, no caso, escatológico, sobre o futuro, né? Isso tem a ver, esses versículos aqui, tem muito a ver com o Messias, com a vinda do Messias, e tem muito a ver com a segunda vinda do Messias também, quando todos os poderes do mundo serão derrotados, né? E o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores prevalecerá, no caso Cristo, né? Bom, então, quando fala assim, fala Zorobabel, governador de Judá, nós já sabemos, né? Zorobabel fazia parte da linhagem davídica, né? Então, é claro que alguns entendem aqui, que aqui, pelo menos nesse fragmento de texto aqui, nessa parte desse texto do 2º capítulo, que aqui Zorobabel é como se fosse um tipo de Cristo, né, do Messias, né? Porque ele faz parte dessa linhagem. Então, parece que em alguns momentos, quando Deus está falando com Zorobabel, na verdade ele está referindo-se a Cristo, ao Filho de Deus. E alguns entendem isso, isso parece bem razoável, tá? Então, aí vem a mensagem. Vai abalar o céu e a terra. Então, eu já expliquei aqui que aparentemente não tem nada a ver com terremoto, tá? Aqui é abalar as nações mesmo, tem a ver com realmente o poder de Deus, a manifestação gloriosa do poder do Filho de Deus na terra, tá? E o verso 22 vai dar sequência a essa ideia, né? O verso 21, interessante ler sobre Zorobabel. Eu falei sobre Zacarias, ainda no verso 21, eu vou fazer a leitura de Zacarias 4, aqui, 4, Zacarias está ao lado aí de Ageu. Então, Zacarias 4, do 6 ao 10. Olha bem, falando de Zorobabel, né? Zacarias faz referência, mostrando a mensagem aí desses dois profetas aí, num contexto histórico realmente, são contemporâneos, né? Então, vamos lá. Diz assim, Zacarias 4, 6 até o 10. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Um versículo até muito conhecido e até muito usado, né? Muitas vezes ele é usado fora do contexto, né? Bom, quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações, haja graça e graça para ela, né? Isso aqui tem a ver com Zorobabel, né? Lógico. Novamente, me veio a palavra do Senhor dizendo, as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, referindo-se à segunda casa, né? Ao segundo templo. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Viu? Combina muito bem com Ageu isso daqui, né? E continua dizendo, no verso 10, pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse se alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel, né? A ideia de prumo, né? De nível, prumo, né? De colocar as coisas nos seus devidos lugares. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra, tá? Os 7 olhos do Senhor, a referência é clara, né? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, em toda a terra. Eu só li aqui essa parte aqui, esse trecho, para mostrar como que a mensagem de Ageu, ela está muito relacionada com a mensagem de Zacarias, né?
nesse sentido aqui que eu li esse texto aqui, mostrando a presença de Deus, a mão de Deus na vida aqui, sobre a vida de Zorobabel, o governador, tá, de Judá, nesse tempo. Então, apenas nesse sentido. Agora, o verso 2 diz assim, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Alguns querem entender aqui que Ageu está falando aqui, essa mensagem profética, tem a ver, por exemplo, com os impérios que iriam suceder. Nós sabemos que Ageu está no contexto do Império Persa, tá? Vai suceder o Império Persa, depois de muitas lutas e guerras, né? O Império Macedônico, grego-macedônico, né? Ou simplesmente Império Grego. Vai suceder. E depois dele, vai lá em 146 a.C., vai suceder, vai chegar o poderoso, né, Império Romano, né, a então República Romana, que depois vai passar a ser o chamado, o poderoso Império Romano, né? Então, alguns acham que aqui está falando desses reinos, mas não parece isso, tá? Não parece que seja esse sentido. O que parece aqui, na verdade, é que Ageu está falando de tempos futuros, quando todos os reinos do mundo, todos os reinos da terra, realmente prestarão culto, honra ao Cristo, ao Messias. Isso tem a ver com a vinda de Jesus, com a vinda de Cristo, a segunda vinda dele, tá? Porque todos os poderes do mundo, na verdade, eles foram derrotados quando Cristo chegou aqui, quando ele morreu, e ele ressuscitou dentre os mortos. Então, todos os reinos, é uma questão de tempo para que todos os reinos se submetam ao reinado glorioso do Filho de Deus, do Messias. É uma questão de tempo. Isso vai acontecer, né? Questão de tempo mesmo. Então, o texto parece que Ageu está, ainda que Ageu possivelmente ele não conseguisse entender isso plenamente, possivelmente, né? O que estava sendo colocado ali, mas é isso que está sendo colocado, né? É isso que está sendo falado ali, que dá a entender, porque há essas expressões: derribarei o trono dos reinos, destruirei a força dos reinos das nações. Isso vai acontecer nitidamente. Aí a gente tem aquela ideia do Armagedon, né, e tal, da guerra final, né, certo? Quando, claro, né, o Filho de Deus, o Messias, vai prevalecer, né, e vai reinar sobre a terra, né? Então destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Isso fala de guerra, né? Fala de conflitos bélicos, né? E aí é lógico, né, que o Rei dos Reis, Jesus Cristo, prevalecerá. Junto com esse texto aqui, vamos dar uma lida lá em Apocalipse 19, aqui, Apocalipse 19, vamos dar uma lidinha lá, porque dá a entender que tem relação com realmente os dias finais, né? Apocalipse 19, do 11 ao 17. Vamos achar aqui e vamos dar uma lidinha aqui nesse texto aqui, tá? Tem a ver exatamente com esses tempos finais, né? Com a vinda gloriosa de Jesus Cristo. Vamos ver aqui, tá? 19, do 11 ao 17. Diz assim, Apocalipse, para quem está lendo comigo aí, tá? Está acompanhando, né? 11 em diante. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro,
e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Aqui dá a entender, né, a mesma expressão usada lá em João capítulo 1, né, o Evangelho, né, João capítulo 1, o Verbo de Deus, a palavra, o Logos, né, do grego, né. Bom, e aí o verso 14 diz: e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Imagina que cena, né? Que coisa gloriosa, né? Isso aqui parece claramente mostrar a vinda de Jesus Cristo, a vinda gloriosa de Jesus Cristo, né? Esse texto aqui de Apocalipse, o 19, para quem está acompanhando aí, né? Apocalipse 19, agora vou ler o 15, tá? Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Por isso que alguns entendem assim, que tem relação com aquele texto de Ageu mesmo, né? Para ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E aqui mostra claramente o reinado de Cristo na terra, onde todos os reinos, e um dia isso irá acontecer, e é isso que parece que Ageu está apontando, né? E que muitos não querem entender isso, muitos querem entender que ele está falando dos reinos ali próximos historicamente de Ageu, mas o que dá a entender é que ele aponta exatamente para a segunda vinda de Cristo e aí o reinado de Cristo sobre a terra, quando Cristo dominará sobre todos os reinos da terra. Porque é isso que irá acontecer, é o governo do Messias na terra. E como Zorobabel, ele tipificava o Cristo, né? Como escatologicamente falando, né? O Cristo, então como falando a Zorobabel, ele estava falando, na verdade, ou falando do Messias, né? A respeito do Messias, o Filho de Deus, tá? Então tem sentido se observarmos isso, certo? Muitas vezes na Bíblia acontece isso, acontece que às vezes o profeta ele está falando algo que muitas vezes a mensagem ela é dupla, né? Ela tem um sentido para aquele contexto, mas ela também tem um sentido para o outro contexto, tá? Geralmente ligado ao futuro. Neste caso aqui parece que está ligado realmente, especificamente ao Messias e o reinado do Messias sobre todas as nações, e o cetro dele, e o trono dele, e a autoridade dele, tá? Do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O verso 16 diz: tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tá? E aí Cristo claramente, né, reinando, né, como rei sobre todos os reis da terra, sobre todos os senhores da terra, tá? Isso acontecerá, meus amados. Mais cedo ou mais tarde, isso acontecerá. E, olha, eu digo uma coisa, pensando nas coisas que estão acontecendo e pensando nas coisas que ainda irão acontecer, é claro que a vontade nossa é que Jesus voltasse o mais rápido possível e estabelecesse o reino dele. Porque se já estamos sofrendo, imagina quanto sofrimento teremos ainda pela frente. Hoje eu estava lendo um jornal e já está surgindo aí, pelo menos nesse jornal, está escrito no Estadão, né?
um grande jornal de circulação, tanto online quanto impressa, né, no Brasil. Esse grande jornal está colocando lá, parece que está surgindo um outro vírus, também na China, por incrível que pareça, não sei se é coincidência, mas também na China, um outro vírus que tem a ver, me parece, com porcos, alguma coisa assim, alguma coisa nesse sentido, tá? E se eu estou falando aqui é porque eu li, é porque eu vi a reportagem, senão também eu não falaria. Eu vi a reportagem. Só se o jornal estiver errado, equivocado, ou alguém estiver equivocado. Mas aí, né, a expectativa pode não acontecer de uma nova pandemia. Nem terminamos uma e há uma expectativa, segundo alguns cientistas, tá? Isso eles dizem, tá bom? E eu não estou falando isso para colocar medo em ninguém, não, até porque eu não gosto disso, né? Não gosto mesmo. Eu estou dizendo, né, que é isso que eu estou dizendo, que existe essa reportagem, eu li hoje isso, falei até com a Giselda aqui em casa, né, sobre isso, e isso assusta a gente. Mas são coisas que, digamos que as coisas estão, vamos falar, as coisas estão apertando, entendeu, irmãos? As coisas estão apertando, né? Cada vez mais está apertando, certo? Então, é o que está acontecendo. Então, quer dizer, eu não sei se vai vir uma nova pandemia, ou se já está ensaiando uma nova pandemia. Eu não sou cientista. Tá? E não tive uma revelação disso. Eu li uma reportagem disso, de um jornal sério. Se não fosse um jornal sério, eu não falaria, né? Mas também estou falando é para colocar medo em ninguém, até porque nós cristãos sabemos que nos últimos dias iriam acontecer mesmo essas coisas. E eu não sei se já estamos caminhando ou estamos muito próximos aí do que nós poderíamos chamar de uma grande tribulação. Eu não sei, ainda faltam algumas coisas para deixar claro isso, ainda faltam algumas coisas, mas certamente nós estamos em princípios consideráveis aí de dores aí na terra aí. Isso é inquestionável, tá? E é claro que as coisas vão, digamos, acontecendo, e a gente não vai poder controlar isso, né? Não tem como controlar isso. A Igreja de Cristo ela tem que se posicionar, orando a Deus, buscando a Deus, vigiando realmente, colocando Deus em primeiro lugar na vida e se envolvendo na pregação do Evangelho de todas as formas possíveis, inclusive através da internet, né? Por exemplo, eu tenho feito devocionais aqui na parte da manhã, alguns irmãos estão acompanhando, são devocionais, eu tenho falado com as pessoas, são muitos devocionais que eu faço, eles são bem evangelísticos, então é para espalhar mesmo, é para compartilhar mesmo, é para divulgar o Evangelho mesmo, porque realmente os dias estão, eu estou dizendo, usando essa figurazinha aqui, estão apertando, né? Cada vez está ficando mais estreito o negócio, né? Mais complicado, né? As coisas e parece que não há outra coisa, né? De se esperar deste mundo, até porque esse mundo, você olha bem, né? Esse mundo vai se revelando cada vez mais, né? Hoje eu fiquei sabendo, por exemplo, de uma determinada pessoa aí do meio gospel aí que se revelou, né? Num caminho que não é o caminho cristão, que não é o caminho bíblico, né? Então a imoralidade ela aumenta, né? As pessoas, eu fui ver também um outro jornal, porque na parte da manhã, depois dos meus estudos, da oração, da live e tal, eu dou uma passada nos jornais, nos principais jornais, e eu vi lá, né, cenas absurdas, imorais, né? Então, quer dizer, o que nós esperamos? Você espera, eu espero que a humanidade, eu já disse isso daqui, que ela vai aprender alguma coisa, que ela irá aprender, irá mudar o seu comportamento, irá parar com as suas imoralidades, né? Ou com a sua violência, ou com a corrupção, nada. Eu tenho falado também, em meio à pandemia, você olha bem, quantas pessoas aí, esses políticos ladrões, corruptos, tirando dinheiro
tirando dinheiro dos hospitais, de remédios e tudo mais. O que você vai esperar desse mundo? Hein? O mundo está plantando, vai colher o quê? As pessoas estão plantando imoralidade, vão colher o quê? Cada vez mais, abertamente, vão colher o quê? Né? O que a humanidade vai colher? Ela está aprendendo alguma coisa? Ela vai aprender alguma coisa? Não. Os ateus vão aprender alguma coisa? Não. Eles vão continuar sendo ateu, né? E vão até aumentar o número aí e ir embora. Entendeu? E muitas falsas religiões surgindo, e falsas profecias surgindo. Então, o que você vai fazer? O que eu vou fazer? Né? Buscar Deus, colocar-me e não me preocupar se está surgindo um novo vírus ou não. Essa não é uma questão minha, mas se está surgindo ou não. Fazer o quê? Vamos viver a vida, pregar o Evangelho, anunciar Jesus Cristo, vigiar, tomar muito cuidado na nossa vida, tá? Para não desonrar o nome de Cristo, pelo contrário, exaltá-lo, glorificá-lo e anunciá-lo a toda a terra, né? É isso. E não brincar com Deus. Então, Ageu, ele tem uma profecia ligada aos últimos dias. E aqui, por isso que eu estou lendo isso daqui, porque tem muito a ver com o texto do que ele está falando. Embora, olhando assim, aparentemente não, mas tem a ver sim com os últimos dias, com a vida de Jesus. E quando Jesus reinará, e todos os reinos da terra estarão debaixo do poder de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, como diz aqui, Senhor dos Senhores, né? O texto que a gente leu. Eu só vou ler agora o 17 de Apocalipse 19, para a gente fechar e voltar lá para fecharmos esse estudo, né? Vamos lá. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. A grande ceia de Deus aqui, na verdade, é a destruição, são guerras e mortos. É nesse contexto aí que os abutres, né, vão ali descer para se alimentar da quantidade de mortos ali, devido aos enfrentamentos, né, bélicos e guerras, né, destruição final, né, e aqui uma cena, tudo indica do Armagedon, né, nos dias finais, tá bom? Voltando lá em Ageu, né, o pessoal já está espantado aí, eu acho, já está espantado, alguém está espantado aí? Mas esse negócio que eu falei para vocês aí sobre o novo vírus aí que os cientistas estão dizendo, que alguns estão dizendo que parece, né, está ensaiando, um vírus que tem potencial para provocar uma outra pandemia. Isso aí é coisa deles, tá? Se vai ou não vai, eu não sei. Se depender de mim, eu diria, está repreendido em nome de Jesus, entendeu? Se depender de mim, eu diria, está repreendido em nome de Jesus. Eu não quero isso, mas realmente nesse grande jornal de circulação nacional aí, está realmente respeitado, né? Tá essa matéria lá, tá? Aqui diz aqui o verso 23, então, para a gente fechar. Eu disse que hoje que ia demorar, que ia terminar mais cedo, né? Então, vamos lá. Naquele dia, diz o Senhor, verso agora 23 de Ageu, capítulo 2, tá? Eu já voltei para Ageu, eu fui em Apocalipse, já voltei para Ageu, tá? Naquele dia, diz o Senhor, naquele dia, ele está ainda aqui dentro da uma mensagem profética ainda, tá? Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-á, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. É claro que aqui ele está falando, claro, o profeta fala a Zorobabel, tá? E talvez Ageu entenda que ele está falando realmente a Zorobabel, e realmente ele está falando a Zorobabel. Só que ele está falando muito mais do que isso. Ele está falando muito mais do que isso.
muitos expositores bíblicos, teólogos, eles vão deixar isso bem claro, tá? Bem claro, de que ele está falando aqui realmente do Messias, tá? Porque ele era da família de Davi. Então alguns entendem que, pelo menos nesse momento aqui, ele se coloca como o Messias, ou no lugar do Messias, né? Como um tipo do Messias, né? Do Cristo, que haveria de vir. Por isso essa expressão. E essa expressão, com uns anel de selar, é uma expressão de autoridade, de poder, de autoridade, tá? Esse é o sentido aqui. Então, ele receberia esse anel, né, de selar com a autoridade dele, né, como, claro, como rei, né, e Messias que o é, né, recebendo todo o poder e toda a autoridade e o domínio nas mãos dele, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É isso aí. Então, vou repetir aqui para a gente fechar. Diz assim: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, né? Tomar-te-ei, ó Zorobabel, e como se falasse ao Messias, né? Filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos, tá? Então esse anel aqui tem a ver com isso que eu falei, né? É um sinal de autoridade, de poder, tá? Com a autoridade de Deus, tá? Tem um comentário aqui que diz assim: o Senhor colocará Zorobabel no lugar de honra através do Messias, porque o Senhor o havia escolhido para renovar o seu pacto com a linhagem de Davi. Então, olha bem, essa é a ideia aqui, né? O Senhor colocará Zorobabel no lugar de honra, tá? Através de quem? Do Messias. Então, o nome de Zorobabel, essa é a ideia, né? Então, ele receberia o lugar de honra, Zorobabel, tá? Seria colocado no lugar de honra através de quem? Historicamente, não se saiba nada que Zorobabel tenha feito, eu não sei o que ele fez aqui, né, que nós sabemos, né, dessa participação no segundo tempo, mas fora disso, não se tem notícia de que ele se tornou um grande rei e dominou os reinos, nada dessas coisas, claro que não, tá? Tanto é que Judá vai permanecer debaixo do poder do Império Persa, depois Judá vai ficar debaixo do Império Grego, depois vai ficar debaixo do poder do Império Romano, e vai embora. Ele só vai se tornar Judá, Israel só vai se tornar um Estado agora em 1947. Olha bem, então não há nenhuma ideia, né? Agora, mas o Messias não, o Messias reinará. Então é por isso que as pessoas entendem claramente isso, o Messias reinará. Então Zorobabel será honrado, mas quem vai honrá-lo? O Messias, tá? O Messias vai honrá-lo, tá? E ele aqui realmente é como se fosse colocado no lugar um tipo, né, no caso, do Messias, do Cristo, do Filho de Deus, tá? Aí sim, aí o Filho de Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, receberá poder, receberá autoridade, receberá a honra, e como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele dominará sobre toda a terra, tá? É isso daí. E essa é a mensagem, pelo que parece aqui, de Ageu, né? Uma mensagem que ele fala naquele contexto, mas ele aponta para o reinado do Messias, o reinado do Cristo, Filho de Deus. Amém? Amém, meu amado? Amém, minha amada? Deus abençoe. Foi muito bom estudarmos aí Ageu esses dias aí, graças a Deus.